O fogo é um agente de destruição incompatível com a vida, de tal forma que o fogo e a vida não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Onde tem fogo não tem água, porque o fogo seca a água. Onde tem fogo não tem atmosfera respirável, porque o fogo transforma massa orgânica em fumaça, fuligem, cinzas, carvão, que vai destruir o ambiente atmosférico. Ou seja, os gases atmosféricos com a presença da fumaça, da queimada, vai unir vários gases formando ácidos. Gases ácidos formando a chuva ácida. Então a gente fala do fogo, que não tem fogo não tem vida. Aqui o fogo destruiu essa planta e de repente a planta está brotando do tronco, galhos do tronco. Isso é o que acontece normalmente numa área da terra do Brasil, chamada de Cerrado, onde todos os anos tem incêndios que não são provocados pelo homem, por conta normalmente de faíscas dos relâmpagos com a terra seca. Acontece muito nessa área do Brasil, chamada de Cerrado, lá para o centro-oeste, lá para o sudeste do Brasil. E aquelas plantas, a natureza colocou aquelas plantas de tal forma a suportar esse fogo. Então quando vem o fogo lá no centro-oeste, ele destrói a parte aérea da planta, mas a natureza se encarregou de colocar 2/3 da planta, ou seja, 2/3 da massa orgânica da planta enterrada, que são as raízes e parte do caule. De forma que o fogo que acontece normalmente na época do verão seco, em consequência de alguma faísca, de alguma forma de provocação dessa centelha, por intermédio dos relâmpagos, ele não só queima a parte aérea, então a parte interna não vai queimar. Foi o que aconteceu ali com aquela planta que a gente viu, que brotando das raízes, galhos, porque é uma planta adaptada a uma situação de calor, que é a jurema, que já está nessa situação aqui. Aqui está vendo os ossos do animal que morreu e foi deixado aqui. Queimou um pouco, mas não queimou tudo, porque a composição do osso permite suportar uma grande, vamos dizer, forma de fogo. É cálcio. Então o osso é cálcio praticamente, predominantemente. E o cálcio, que também é um mineral, pode suportar calor de um fogo rápido aqui numa vegetação muito rala, com poucos elementos, embora seca, o fogo passou aí de imediato. Então nós contamos aqui a história do Brasil, que tem um lugar onde o povo diz, onde até os engenheiros agrônomos dizem que o fogo é benéfico, mas o fogo não é benéfico para nada, porque a gente vê nisso aqui, que por muito, 99% das plantas aqui não nasce. Não brotam do tronco, porque o capim está na flor da terra, na superfície. As gramíneas, e mesmo estando seco, ele queima totalmente a parte aérea. Estamos vendo aqui o caso da gramínea, que queimou, e mesmo que chovesse, ele não ia brotar galhos
Aqui outra planta que germinou do tronco. Embora tenha, o corpo da planta tenha queimado totalmente. A partir do momento que o fogo foi embora, ela começou a brotar esses galhos daí. Então mostrando que o fogo foi muito rápido, não foi suficiente para queimar a parte que está enterrada no chão. A gente vê até que esse plástico aqui recebeu fogo, mas não foi um fogo muito intenso. Então acontece isso muito. Agora dizer que o fogo traz benefício, porque a gente sabe que aqui nessa área, por exemplo, 99% dos elementos da vida desapareceram aqui com o fogo. Viraram cinza, carvão, fuligem, fumaça. Tá aí o resultado. Então a gente vê o caso lá na região centro-oeste e na região sudeste, onde estão essas plantas que suportam um fogo rápido. Porque o cerrado lá da região sul, centro-oeste e do sudeste, ele tem poucas árvores, ou seja, pouca vegetação a nível de árvore e arbusto, e densamente plantas tipo gramíneas, que todo ano seca, e ao secar pega fogo facilmente, mesmo no fogo espontâneo, que, como a gente disse, pode ser provocado por uma descarga elétrica do relâmpago, que acontece lá muitas vezes, de ter relâmpagos, ter nuvens que provocam essa descarga elétrica, ou seja, essa troca de energia elétrica entre a nuvem e o chão, provocando relâmpago, ou entre as nuvens, mesmo sem chover. Porque se chover, se o chão, a gente sabe que madeira molhada não pega fogo. E plantas verdes, dependendo da densidade de plantas, também não pega fogo. E a gente fala aqui em pegar fogo, e de repente nós chegamos aqui no que o nordestino chama de roçado. E aí estão as coivaras. E algumas plantas ali nas coivaras, no caso a jurema, que é uma árvore de grande porte aqui, mas normalmente já não existe aqui jurema a nível de árvore, porque é tudo, durante 200 anos isso aqui foi mantido nu, sem vegetação, sempre limpando o roçado, os campos para o roçado e pastagem do gado, e as plantas não conseguiam se tornar plantas a nível de árvores e arbustos. Então quando vinha a chuva, esse terreno estava, que é acidentado, a gente vê que é um acidentado bem suave, ondulado, então a água da chuva ia arrastando toda essa massa orgânica e o solo que existe na superfície do chão, levando para assorear os açudes, os rios, os riachos. E o fato é que não tinha mais nesse chão os nutrientes necessários para que uma jurema pudesse se tornar uma árvore com 10 anos de existência. Então isso aqui todo ano é desmatado. Isso já vem acontecendo há 200 anos. Em princípio uma área era permanentemente desmatada todo ano, não podia nascer nenhuma planta aí que o homem ia arrancando, queimando, fazendo suas coivaras. E a coivara é um termo indígena, embora o índio nunca tenha sido um agricultor no Brasil. Existiu aqui no Rio Grande do Norte uma tribo indígena chamada Tapuias, que ficava no sertão do Rio Grande do Norte, na bacia hidrográfica do rio Açu, na área do Rio Grande do Norte, porque o rio Açu nasce como o Rio das Piranhas, na Paraíba, e tem sua foz em Macau, no Rio Grande do Norte. E a gente sabe que essa tribo indígena era meio agricultora, porque se não soubesse produzir, por exemplo, cultivar feijão, milho, batata, mandioca, com as condições ambientais do Rio Grande do Norte na época, que eram bem melhores do que hoje, certamente eles não teriam sobrevivido com
densidade demográfica de 60 mil elementos indígenas dessa tribo indígena, que também é chamada de Janduí, por conta de um índio que era o rei do Janduí na época do Brasil holandês. Fato descrito no livro do historiador potiguar, chamado Câmara Cascuda. E aqui nós chegamos no algodoeiro, que por sorte não recebeu fogo, embora o fogo tenha passado aqui ao redor dele, não recebeu, porque se tivesse recebido algum calor de fogo, essa lã do algodão teria se destruído, virado cinzas. Então a gente vê que o fogo aqui não conseguiu alcançar o algodoeiro, porque certamente tiraram as plantas aqui ao redor do algodoeiro, e aí o fogo não avançou na vegetação seca que existiu aqui. Mas a gente vê que o fogo realmente é um destruidor. E o pior de tudo isso é que na literatura ambiental alguém diz que o fogo é um dos 4 elementos da natureza. Se não tiver água, e a gente sabe que fogo e água não existe no mesmo lugar ao mesmo tempo, se não tiver chuva, isso aqui jamais volta a brotar plantas aqui. Então quando o homem fala do fogo, ele fala em uma situação em que os vulcões, que são lavas incandescentes, que saem das entranhas da terra, em situações que a gente não cabe explicar aqui, os vulcões jogando lavas a grande altura, depois que o vulcão apaga, ou seja, perde a atividade, aquelas terras ao redor do vulcão são muito férteis, porque aqueles minerais que fazem parte da vida foi lançado, que estavam nas entranhas da terra, foram lançados para a superfície pela força do vulcão. E lá se plantando dá, mas desde que tenha água, chuva, se não tiver água, nenhum ser vivo pode existir. E a gente sabe disso porque nos desertos, aqui por exemplo seria um deserto. O que seria aqui? Aqui seria um deserto provocado pelo fogo, só que esse deserto será eliminado se quando chegar a época da chuva, que cair chuva aqui, nascem plantas ainda, sementes que estão aí enterradas, que não foram destruídas pelo calor do fogo. E o fato é que a gente vê isso aqui e podemos afirmar que o fogo é um agente de destruição incompatível com a vida, porque onde tem fogo não tem água, não tem atmosfera respirável, não tem solo orgânico mineral. Esse solo foi destruído, toda a massa orgânica que existia aí, pelo menos 10 centímetros de espessura nesse solo, foi destruído pelo fogo, queimou, virou cinza. As sementes que estiverem nesse mesmo nível de chão, a uns 10 centímetros de profundidade, ela pode não germinar nunca mais, mesmo chovendo, porque o fogo torrou a semente.